Dona Maria, avisa lá que o podcast começou! Está no ar o podcast mais casamenteiro que você já ouviu. Oh, noiva! Apresentação: Saulo Oliveira. For Noivas tem o oferecimento de grupoabemus.com, música customizada e personalizada em seu casamento. Semana passou voando, já estamos no ar de novo com mais um episódio fenomenal sobre casamento. Ao fundo você escuta a banda americana Take Six, que tá cantando a capela, ou seja, sem nenhum instrumento musical, apenas com suas vozes. E é assim, desse jeito, que nós iniciamos esse 8º episódio da nossa temporada, falando sobre casamento de uma forma humorada, com muitas dicas, conselhos, tendências e tudo que é muito importante para que seu casamento nunca vire assunto negativo de podcast. E eu já quero te cumprimentar. Se for bom dia, se for boa tarde, se for boa noite. Gente, esses dias a Katy Perry contou como que foi o pedido de casamento dela. Ela deu entrevista num programa americano chamado Jimmy Kimmel Live e ela disse que foi pega de surpresa pelo namorado dela, que agora é noivo, né, Orlando Bloom, e que o pedido dele foi bem diferente, assim. Ele tentou surpreendê-la, né? Ele disse: vamos passear de helicóptero, vamos, amor, passear de helicóptero, ver a vista lá de cima, né? E aí ela entrou no helicóptero, né? E lá tinha um champanhe. E ela falou que ele colocou o anel numa caixinha no bolso da frente, né? Do casaco dele. E ele, para não perder as palavras falando, ele resolveu entregar um bilhete que ele tinha escrito à mão para ela, né? Tentando falar tudo aquilo que ele estava pensando, né? E ela começou a ler. Ela não suspeitava de nada, ela disse que não suspeitava de nada. E ela falou assim, vou abrir aspas aqui para dizer exatamente o que ela disse para o apresentador. Eu estava lendo o bilhete e escuto a garrafa de champanhe se quebrando e se espalhando por todo lado. Ele tentando tirar a caixinha do anel, que era muito grande dentro do bolso pequeno, rasgou o casaco e seu cotovelo se molhou. Ele foi todo atrapalhado. Ele tentou fazer um clima romântico com champanhe, tirar a caixinha dele do casaco, oferecer, fazer aquele pedido maluco enquanto ela lia, né? Só que ele derrubou a champanhe e colocou uma caixinha que era muito grande, ficou com dificuldade de tirar, e na hora que foi tirar afobado do jeito tudo, rasgou o casaco. Mas deu super certo. No final, quando o helicóptero pousou na mansão deles lá em Los Angeles, as pessoas, os amigos já sabiam que ele faria esse pedido no helicóptero e já estavam esperando. Ela falou que ficou muito emocionada, ficou muito feliz porque já estava uma família, estava todo mundo lá e ela não imaginava. Ele deu uma joia que gerou até um certo bafafá aí no mundo dos famosos, né? Os fofoqueiros de plantão já falaram que o anel que ele deu para Katy Perry do Orlando Bloom é muito parecido com o anel que ele tinha dado para sua ex-esposa. Mas eu acho que o que é mais bonito dessa história é que o anel é lindíssimo, o pedido romântico foi lindíssimo, e eu te encorajo a contar pra gente como foi o seu pedido de casamento.
Eu tenho certeza aqui que muitas ouvintes querem ser inspiradas com essas ideias. E então mande em nossas redes sociais, nossos Instagrams, lá no grupoabemos.com, no For Noivas, e fale como foi o seu pedido de casamento. E caso tenha algum noivinho aí ouvindo que ainda não pediu a sua noivinha em casamento, olha, tem muitos lugares que você pode se inspirar. Tem no Google, no Twitter, tem também lá no YouTube muitas coisas, muitas ideias, muitos conselhos. Eu garanto que vai ser um momento inesquecível para você, para a sua noiva e para a sua história. Desde que te vi, tô cego de paixão, nunca mais pensei em mim, pirei quando a luz do teu olhar cruzou o meu olhar, vi que ali estava a minha outra parte. Gente, no Mato Grosso do Sul, aí nesse começo de ano, foi agora aqui, no comecinho de março, antes, né? Agora nesse final de semana do carnaval que passou, aconteceu um momento, eu acho que é daqueles mágicos, daqueles momentos históricos que só o amor pode fazer mesmo. Uma mãe e uma filha se casaram juntas. Por quê? Vou explicar, né? Essa mãe tinha casado apenas no cartório há 33 anos atrás, e o sonho dela era casar na igreja. Mas ela achou, já casei, já sou feliz, já tenho meu esposo, tenho meus filhos, e isso não há possibilidade de acontecer de novo. Mas aí a filha, sabendo do sonho da mãe, teve uma ideia. Mãe, que tal você se casasse no mesmo dia que eu? E a princípio a mãe dela não gostou da ideia não, a mãe dela não curtiu, falou, não filha, é só seu dia, não é meu dia, eu não quero atrapalhar a sua noite, o meu tempo já passou. Mas a filha não tirou isso da cabeça, conversou com o noivo super topou a ideia. O pai dela também, no começo ele achou que era brincadeira, mas depois ele gostou. E ninguém contou nada para os convidados. Então quando a noiva real, a filha, entrou, né, todo mundo tava lá, nossa, a mãe da noiva não veio, aconteceu alguma coisa, nossa, o que será que aconteceu? Será que a mãe não quer que ela case? Nossa. E aí o celebrante disse, olha, vai acontecer uma surpresa agora. Aí entrou uma criança, né, a daminha, entrou e ninguém entendeu nada, com uma plaquinha, lá vem a noiva, e ninguém entendeu. Quando de repente começaram a tocar a música e a mãe entrou. Eu não sei se você consegue ter a dimensão da emoção que foi no local, né? As pessoas se emocionaram muito porque foi um momento de realização de sonho para a mãe 2 vezes. Uma porque ela queria ter um casamento, queria ter a sensação de entrar como noiva com todos os amigos vendo, e outra por ver a sua filha casando. Foi um momento fantástico. O nome da filha é Laís Vieira de Almeida, ela tem 30 anos, e a entrevista ao G1, ela disse assim, abre aspas, ela sempre teve o sonho de casar na igreja e alimentou isso por 33 anos. Já que ela e meu pai tinham casado somente no cartório, é uma coisa que eu sempre ouvi em casa, de que eles não tinham condições na época. Então, eu conversei com o responsável da loja e levei a minha mãe. Ela ajudou na escolha do meu e depois eu disse para ela, agora escolhe o seu. A Laís relata aqui que a mãe dela, no momento que ela falou, começou a chorar e disse assim, abre aspas, ela disse que não queria estragar a minha noite, mas ao final eu a convenci e ela escolheu o vestido longo na segunda prova. Em seguida falei que ela precisava pedir o meu pai em casamento. Quando chegou em casa perguntou a ele, amor, quer casar comigo? Ele deu risada e quis na hora, mas tudo era surpresa e só ele estava sabendo. E foi um momento fantástico, assim, sabe? É uma realização de sonhos. Essa mãe realizou 2 sonhos ao mesmo tempo. Porque um foi o dela, entrar como noiva, ver todo mundo olhando, ver o noivo no altar, ter aquela cerimônia. E o outro é ver a filha que ela criou casando-se, né? Tendo um momento de emoção. A Laís ainda afirmou para o G1 que ela ficou muito emocionada, abre aspas. Eu pude entrar e ainda presenciar a entrada dela. Foi uma grande emoção. Minha mãe parecia estar congelada, deslumbrada. E o mais lindo é que meu pai estava muito feliz em casar com a mesma mulher. Algo raro hoje em dia. A felizar da mãe chama Ivanete Vieira.
E ela deve estar muito radiante, né? Porque casar a filha já é uma coisa fantástica. Agora receber essa homenagem, viver esse sonho, renovar os seus votos com o mesmo marido depois de tantos anos e ver, puxa, valeu a pena o nosso casamento, nossa filha tá aí, nós conseguimos criar bem. Eu acho que isso não tem preço. Por isso eu quis compartilhar com vocês essa história realizada, esse casamento realizado no dia 2 de março de 2019 em Campo Grande, para que você fortalecesse sua esperança na humanidade, a sua esperança no casamento e sua esperança na instituição família. Gente, hoje eu vou ser um pouco X9. Eu vou contar para vocês algumas coisas de profissionais ruins que eu já me deparei em alguns serviços. E eu não vou fazer isso para denegrir, não vou citar nomes, mas eu vou falar coisas ruins que aconteceram para que você comece a analisar um pouquinho aquele profissional que está realmente em contrato com você, para que você analise bem, para que você vá em alguns serviços, que você veja realmente, né, que você procure informações sobre a real prestação de serviço. Porque hoje, com a internet, todo mundo pode falar, postar fotos de eventos, falar coisas, mas a gente sabe muito do serviço na prática. Quando a gente está lá, e eu entro na referência como profissional, que como nós do Grupo Abemus.com montamos as estruturas cedo, nós conseguimos chegar antes, observamos montagem, observamos postura, observamos o cuidado das pessoas, observamos o respeito para os outros fornecedores, os outros profissionais que estarão também no evento. Então, com a experiência desses serviços prestados por outros profissionais e diversas ocorrências, né, que nós já assistimos, já presenciamos e já conversamos com noivos depois, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre algumas coisas ruins que eu já vi no casamento, para que você já observe a conduta desse profissional em ação, para que não sofra isso no seu casamento. Eu acho que uma das coisas que mais a pessoa espera é que no seu dia tudo dê certo, né? Então, pensando nisso, hoje há uma tendência muito grande de noivas se arrumarem já nos sítios. Já vão lá nos salões, nos espaços e sempre perguntam se realmente tem um local para que se arrumem, para que não haja nenhum problema, para que não haja problema de atraso, para que elas possam desfrutar da melhor forma possível, né? E como o casamento demanda muitos sonhos, como o casamento demanda muito imaginário colocado em prática, algumas, mesmo não tendo esse tempo de deslocamento, elas querem criar alguma coisa. E essa primeira história que eu vou relatar para vocês é de uma noiva assim. Essa noiva tinha medo de se atrasar, o casamento estava marcado para as 11 horas da manhã, em um sábado, e o casamento foi num local belíssimo, tinham represas belas assim em volta e o cenário era atípico, né? Não era em um mês com muito calor, então estava bem agradável para os convidados ficarem ao ar livre e estava tudo muito bonito. Ela projetou bem e, com medo por ser um lugar um pouco afastado da zona urbana, ela já se programou para se arrumar. Então, o casamento era às 11, umas 6 da manhã ela já estava lá, estava maquiador, estava cabeleireiro, estava o pessoal que ajudava ela com vestido, o pessoal da fotografia para fazer o making off já estava lá também. Foi realmente um bom planejamento que ela teve para que as coisas funcionassem. E nós montamos e já percebemos, nossa, a noiva já está aqui, algumas madrinhas já também foram se arrumar no local, o noivo chegou por volta das 9 horas, todo feliz, cumprimentou, batemos um papo, né? E aí eu falei, beleza, né? Nós ficamos felizes quando uma noiva chega no horário por diversos motivos. O primeiro é realmente porque ela vai desfrutar o máximo possível daquilo que ela planejou. Hoje,
Você aí que está no planejamento de casamento, você sabe que você tem um horário para iniciar, mas também há um horário para que se encerrem o serviço dos outros fornecedores. Por exemplo, o espaço determina, olha, você vai poder terminar, começou às 6, você vai terminar isso às 2 da manhã, ok? O DJ, olha, eu vou prestar meu serviço na festa das 8, eu vou até as 2, ou até mesmo a banda, nós vamos prestar um serviço de 4 horas e depois acabou. Então, tem começo, tem meio e tem final. Outra coisa muito importante também é porque existe um planejamento do buffet, existe um planejamento dos fotógrafos, né? Que já cronometram as ações para que nada fique muito atropelado. Então, quando a noiva respeita o cronograma e às vezes até planeja o tempo de atraso, há um sucesso de planejamento que todos os fornecedores ficam felizes. E eu me incluo nisso, né? Então, é muito importante você, noiva que está no planejamento, pensar nisso. Respeitar os cronogramas que sua cerimonialista ou sua assessoria vai fazer, dependendo de quem você contratou, para que tudo tenha tempo, seja bem aproveitado e principalmente você desfrute ao máximo do dia que você está planejando. E essa noiva fez isso, esse casal fez isso, e quando deu mais ou menos 10 para as 11, estava marcado às 11 horas o convite, então aquele atraso já planejado, 11h30, ela entraria e pelo que ela já tinha conversado com a gente, a cerimônia duraria 30 minutos, mais ou menos. O celebrante também já tinha falado que não falaria muito, o previsto depois era uma feijoada, entraria uma escola de samba, então era uma coisa muito bem organizada e detalhada pelo serviço de assessoria, pelo celebrante e por todos os fornecedores. Mas como eu falei para vocês, as noivas têm sonhos a serem realizados no dia. E essa noiva também tinha. Ela sonhou a vida inteira que chegaria na cerimônia do seu casamento em uma Kombi. Era o sonho da vida dela. Então, ela foi, contratou uma Kombi para fazer um trajeto de apenas 150 metros. Sim, 150 metros. Era essa a distância entre o local onde ela estava se arrumando até o local da cerimônia. E foi combinado tudo certinho, ela passou o horário, passou o endereço, passou todas as coordenadas para realizar o seu sonho. E aí, conforme foi passando o tempo, nós ficamos aguardando esse que seria o último fornecedor a entrar mesmo. Teria o charme, ele não poderia aparecer antes para não disfarçar, era uma Kombi vermelha, ela era toda decorada, né? Era um serviço que era bem propagado nas redes sociais. Porém, foi dando 10 para as 11, nada do fornecedor. 5 para as 11, nada. 11 horas, 11h05, 11h10. Bom, aí já está bem naquele horário espremido, ou no horário limite, né? Que o fornecedor tem que chegar, que as pessoas já estão lá, os convidados já começam a ficar esperando, já entram naquele clima, né? Foi servido um coquetelzinho. Então já estava no clima, horário dele chegar e nada dele chegar. A assessoria, então, foi entrar em contato com ele, ligou algumas vezes. Tentou uma vez, chamou, não atendeu. Ligou outra vez, chamou, não atendeu. Ligou a terceira vez e aí... Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Ai, meu Deus do céu. Aí a assessoria ficou esperando. Meu Deus do céu. Cadê essa Kombi? Deu 11h20, deu 11h25 e nenhum sinal da Kombi. Nem por telefone, nem por WhatsApp, nem por nada. Aí a noiva falou para a assessora, não, mas é meu sonho, eu vou esperar mais um pouquinho, pode ser que não pegue sinal, é fora da zona urbana, mas vamos esperar um pouquinho. E aí eu consigo entender, né? Ela projetou isso, ela planejou isso, faz parte do sonho dela. E aí ela esperou pelo menos mais 10, 15 minutos. E aí a coisa começou a complicar, porque o cara não chegava e ninguém realmente não tinha contato. Então a assessora, na verdade, era uma cerimonialista, ela não era assessora, ela estava fazendo a cerimônia ali no dia apenas, e aí ela começou a conversar com a noiva. Olha, o que está no contrato, né? O que está no contrato que você fez com ele? Aí a noiva primeiro falou que não tinha trazido o contrato. Olha, eu não consigo pensar, não trouxe nenhum contrato. Mas ela falou, olha, mas você precisa ter alguma coisa, como que foi? E aí a noiva abriu o jogo. Não, é que eu não assinei contrato, não. Eu combinei com ele que eu pagava aqui no dia e estava tudo bem, estava tudo certo. Ele viria e receberia o dinheiro.
Pera, menina. Você não assinou nada, ele não te deu um papel com o contrato assinado, não falou qual tipo de serviço, não especificou o que ele faria? Não, eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp. E aí eu passei o endereço, combinei o preço, ele falou que viria, que tava tudo certinho. Eu mandei mensagem pra ele até ontem de noite, tá? Vamos esperar mais um pouquinho? A cerimonialista fez o possível para esperar, mas quando foi dando meio-dia, as pessoas começaram a falar com ela, olha, não dá, a escola de samba tem um horário programado em contrato, conforme atrasar você vai ter menos tempo de serviço prestado. Fora isso, a feijoada que você quer já está pronta, vai demorar, você vai servir para os seus convidados uma comida totalmente requentada, dentro do planejamento estipulado. Eles já fizeram o possível para segurar ao máximo, só que já está chegando o limite deles, não vai ter o que fazer. E aí ela esperou mais uns 5 minutos, mas aí percebeu que o cara realmente não iria chegar, não atendia os telefones, não visualizava as mensagens no WhatsApp. E aí ela entrou realmente a pé, ela andou 150 metros e não realizou esse sonho. Aqui vai o ponto-chave muito importante para você, noiva. O bom profissional, você não precisa falar nada. Ele já vai chegar com um contrato em mãos. Não é uma conversinha de falar, eu vou fazer, tá bom, tá feito, tá bom. Não, por quê? Primeiro, ele tem que ter uma responsabilidade com o serviço. Ele tem que saber as datas que ele tem disponível. Ele tem que descrever o tipo de serviço que ele vai ter, porque é um trabalho. Se você está tendo um contrato com uma outra pessoa, indica, primeiro, não, eu vou prestar um serviço, eu sou uma empresa. Hoje, nós não fazemos mais nada sem prova documental. Antigamente, a palavra da pessoa valia muito. Mas hoje, infelizmente, por causa de pessoas como esse responsável pela Kombi, hoje o que vale é o papel. Então, essa é a primeira dica fantástica. Se você vai procurar um profissional e ele está só no lero-lero, só jogando a palavra, só confirmando que vai, você precisa garantir um contrato para que você não caia num outro risco. Esse eu acho que é um dos riscos piores e eu já vi acontecer, que é quando chega um outro orçamento, uma outra pessoa querendo oferecer o triplo para que ele faça o serviço na mesma data que o seu casamento, ele não vai pensar 2 vezes e vai te deixar na mão, vai te deixar falando e às vezes nem volta para te dar satisfação. Então, quando você tem um contrato, lá tem cláusulas, tem todas as informações sobre o tipo de serviço e tem principalmente a descrição do que vai acontecer caso algo dê errado. Isso é crucial, isso é muito importante e se você quer ter um casamento de sucesso, procure fornecedores que vão fazer um contrato e principalmente que cumpram o contrato. A melhor forma de fazer, documente tudo por e-mail. As conversas de WhatsApp são importantes, mas elas podem ser apagadas. Então, às vezes, um juiz, na hora de arbitrar uma decisão favorável a você, ele vai olhar e falar, olha, isso aqui não é uma prova. No serviço de e-mail, você tem um respaldo muito melhor para que justifique aquela arguição que você tem perante um juiz. Que há dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar e todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. Uma das coisas cruciais para que o casamento realmente dê certo e seja muito perfeito para os noivos, para os convidados, é que todos os fornecedores pensem como uma equipe. Que eles não se vejam como artistas solistas que querem um destaque maior do que os outros. Porque quando isso ocorre, aí há um problema gigantesco. Uma outra coisa pior é quando um fornecedor olha para o serviço de outro e pensa, olha, poderia ser o meu parceiro que estivesse ali. Então, eu vou querer mostrar para as noivas que estarão possivelmente assistindo ou para essa noiva que ela deveria ter contratado o meu parceiro.
Infelizmente, é uma postura que muitas noivas não conhecem, muitas noivas não sabem, porque ocorre nos bastidores. A sabotagem existe. O que acontece? Muitas empresas fecham parcerias para serem, aspas, exclusivas de um ambiente. Então, elas fazem alguns contratos internos com sítios, com buffets, com espaços, para que se a noiva aparecer, aparentemente ela tenha um desconto, mas na verdade é um preço que já está embutido em contrato, que o sítio vai fazer de tudo para que aquela empresa tenha o privilégio das noivas que escolherem casar no local. Algumas igrejas católicas também têm isso, fazem com que algumas empresas sejam colocadas num guia dos noivos, que na verdade é um catálogo para promover os que têm uma certa sociedade com eles. Uma das grandes limitações que ocorreram em igrejas, esse não é assunto, mas eu vou já aproveitar, é porque algumas igrejas, as empresas não conseguem nivelar com as outras empresas que são profissionais, que atuam com músicos profissionais, que têm metodologias, que sabem como desempenhar o serviço, que sabem como tocar qualquer música. Então o que eles fazem? Eles limitam a escolha de músicas para que outros profissionais competentes não consigam mostrar o seu serviço com as músicas que eles podem tocar. Eles nivelam por baixo para que a empresa não tenha uma concorrência justa. Infelizmente não existe nada para regulamentar isso e isso às vezes atrapalha muito. Recentemente entrou em contato um casal que queria que nós tocássemos, que eles tinham visto o serviço do grupo abemus.com lá no casamento de um amigo, e eles entraram em contato e aí ele falou para mim: olha, Saulo, existe uma taxa da igreja, como fica, né? E aí eu fui entrar em contato com a secretaria da igreja, eu fui conversar e eles falaram que no início do ano eu teria que pagar uma taxa alta, porque senão eu teria que pagar no decorrer do ano cada apresentação que eu fosse fazer naquela igreja que uma noiva escolhesse meu trabalho, eu teria que pagar. E, gente, são taxas abusivas. Essa, no caso, era de 1.500 e não era nenhuma igreja classe A. Sem nenhum preconceito, mas a gente subentende que uma igreja na classe A, como padrão de vida é alto, logo os preços estarão compatíveis às pessoas que frequentam aquela igreja, mas essa não era, e isso aconteceu simplesmente para proteger a banda que eles tinham lá, que não conseguia fazer nem metade do que o grupo abemus.com fazia, e os noivos tinham ciência disso. O resultado é que eu não posso pagar uma multa que seria muito abusivo, e os noivos também. Infelizmente, se eles quisessem casar nessa comunidade, eles teriam que realmente se submeter a esse outro serviço. Graças a Deus, eles desistiram de casar nessa igreja, casaram em outro local, e o grupo abemus.com fez o serviço. Então, isso pra gente é muito gratificante. Agora, em alguns espaços, em alguns sítios, em algumas chácaras, alguns salões, não há realmente o que discutir. Alguns chegam a limitar. Nós passamos por uma situação ruim, porque o noivo tinha em contrato que a sonorização da festa seria feita pelo DJ. Porém, quando o grupo abemus.com vai, ele mesmo faz a sonorização do ambiente, porque já estamos lá, os equipamentos estão lá, então não há problema para os noivos, já está incluso. E aí nós colocamos equipamentos, a gente chega muito cedo, os músicos chegaram, terminaram de passar o som, era uma cerimônia ao ar livre, exigia-se muito mais cuidados, né? E tava tudo bom. De repente, faltando 15 minutos para começar a cerimônia, chega um outro carinha lá que diz: eu sou do sítio, eu tenho que fazer a sonorização aqui e eu quero mexer aqui. E a gente observou, nossas coisas começaram a dar microfonia, começaram a dar interferências. E como no grupo abemus.com cada um tem a sua função, não são os músicos que fazem isso, é sim um pessoal que é qualificado, que sabe exatamente o que está fazendo, que entra, né? E aí ele olhou, olha, ele colocou um cabo aqui na nossa mesa e vocês não perceberam, esse cabo aqui está trazendo uma tensão diferente. Então, disfarçadamente, quando foi começar a cerimônia, nós tiramos esse cabo. E essa foi uma das situações, foi uma real sabotagem, porque o noivo tinha escolhido nosso serviço. Uma outra situação muito desagradável foi chegarmos em um ambiente cheio de tomadas e não ter nenhuma disponível para nós, porque nós não fazíamos parte daquele espaço. Graças a Deus, nós temos já uma bagagem, né, que nos permite ter equipamentos
para qualquer emergência. E graças a Deus não tinha nenhuma tomada disponível no local, mas nós tínhamos uma extensão muito grande, tínhamos as pessoas que mexem com eletricidade, que montam o grupoabmus.com, que foram direto lá na saída de energia principal, fizeram uma extensão para que os equipamentos do grupoabmus.com fossem ligados. As sabotagens acontecem simplesmente para que outras noivas não contratem serviços de outros fornecedores. E por isso, noiva, é muito importante que quando você comece a observar os locais que você vai casar, podem ser lindos, podem ser bonitos, comece a observar quais são as cláusulas de restrição para o seu cerimonial. Se você pode trazer assessoria de fora, se você pode trazer foto e filmagem de fora, se você pode trazer um celebrante de fora, equipe de música de fora, um DJ de fora, sem que haja nenhuma taxa, sem que haja algum tipo de sabotagem. Porque, por exemplo, no primeiro casal que eu citei para vocês, que o cara sabotou, esses já tinham pagado um preço muito alto, é um buffet muito conceituado na região do Alto Tietê, é um local muito bonito, muito prestigiado. Porém, na hora que esse casal viu a cláusula, se eles quisessem trazer alguns outros que não fossem do espaço, eles teriam que pagar uma taxa a mais daquilo que eles já tinham pagado pelo serviço. Isso é abusivo, isso é um absurdo. O que eles fizeram foi colocar os músicos como convidados deles, para que nós pudéssemos entrar sem que houvesse taxa, mas isso depois de muita negociação. Então é muito importante, noiva, que vocês observem o contrato desde o início, que vocês não saiam assinando. Se vocês têm dúvida, levem para um amigo seu que é advogado, fala para ele examinar tudo certinho, para ele te explicar o que você não consegue entender. Agora, você tem que ter muito cuidado, porque uma das estratégias que esses lugares que fazem venda casada fazem é aproveitar que você está maravilhada com o espaço, aproveitar que você está propensa a assinar, e eles começam a incluir outros serviços. Vamos colocar um DJ aqui, vamos fazer um pacotão especial para você. Vamos colocar DJ, vamos colocar decoração, vamos colocar foto e filmagem, vamos colocar aqui celebrante, vamos colocar aqui segurança, vamos colocar aqui assessoria do dia, vamos colocar aqui cerimonialista. E você não percebe a enrascada que você está se metendo, porque você já está lá propensa a assinar, você já está lá emocionada com o dia, emocionada com a possibilidade de já ter todos os fornecedores no pacote, sem precisar correr mais atrás. Porém, você tem que ter a grande noção e a grande inteligência de esperar um pouco. Eles querem te pegar no laço para impedir que você consulte outros profissionais. Mas antes, faça orçamento com outros profissionais, veja quanto custa o DJ, quanto custa a música que você quer. Vai lá no grupoabmus.com, vai lá e fala, olha, eu preciso de um orçamento porque eu vou fechar no local e eu não sei, eles têm um serviço de música, mas eu quero saber para poder comparar depois. Não tem problema, faça isso, compare, além do preço, compare o valor do serviço, porque existem muita gente que superfatura tudo aquilo que eles colocam lá como se fosse o melhor, e quando você vai ver a prestação de serviço, é 1/3 de qualquer empresa de média qualidade. Eu digo isso porque eu já vi isso. Eu já vi local bonito vender amarrado fotografia pro noivo, o noivo acha que tá lucrando, e olha, depois que ele recebe o álbum, ele vê a besteira que ele fez. Ele vê que uma outra amiga contratou uma empresa que não tinha tanto glamour, mas tinha um valor inestimável em serviço, fez pelo menor preço, simplesmente porque estava naquele local e por estar num ambiente propício a você fechar contrato, jogou goela abaixo. E aí, quando você vai cair em si e pensar, não, esse serviço não é tão bom, eu vou procurar outro, você vai ver que tem uma cláusula de rescisão nesses contratos, uma forma absurda, que aí você vai pensar, agora eu vou ter que casar ao som dessa orquestrinha que tem aqui, vou ter que aguentar esse foto e filmagem desse pessoal aqui que não parece ser tão bom, simplesmente porque você saiu e assinou tudo na emoção. É muito importante, noiva, use a razão. Eu sei que é muito difícil, mas use a razão quando você for assinar um contrato.
use a razão. O dia do seu casamento vale muito para você jogar na mão de qualquer um. The two of us need look no more. We both found what we were looking for. With a friend to call my own, I'll never be alone. And you, my friend, will see you got a friend in me. Eita, o nosso tempo passou muito rápido. Eu fico muito feliz em poder compartilhar essas histórias com vocês, porque eu me sinto de alguma forma participante do seu planejamento de casamento. Você aí em qualquer lugar do Brasil que tem acesso a esse podcast, saiba que eu estou torcendo muito para que tudo dê certo no seu casamento e que você nunca vire um assunto negativo de podcast. Fico muito contente, já vou adiantar o episódio da semana que vem, eu vou responder a mais questionamentos de noivas. Temos muitas dúvidas aí que foram enviadas pra gente, tá? Se você também está aí planejando casamento e tem alguma dúvida sobre o que você deve fazer, sobre alguma situação que você acha que está incomum, entre em contato em nossas redes sociais do grupoabemus.com, porque nós teremos o maior prazer de elucidarmos a sua dúvida e te ajudar nesse momento tão especial. Muito obrigado por ter me acompanhado em mais um episódio. E você aí já sabe, se for bom dia, bom dia, se for boa tarde, boa tarde, se for boa noite, boa noite. I wish they would try to. I'm sure